Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Terça-feira, dia 23 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa. Ouça o bom pastor e você não se desviará. Hoje o padre rezou de manhã com essa frase. Eu tirei essa frase a partir da minha oração pessoal no Evangelho de hoje. Hoje o padre rezando e me chamou a atenção o versículo 27 do Evangelho de São João, do capítulo 10, ou seja, o Evangelho deste dia. Nesse versículo 27 diz assim: As ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus fala aqui, queridos irmãos e minhas irmãs, dessa tremenda confiança que ele tem em Deus, o seu Pai. Que deve ser também a nossa confiança quando nós olhamos para a figura do bom pastor. No versículo 11, nós olhamos esse bom pastor. Agora veja que interessante. As ovelhas sem pastor, elas ficam indefesas, ficam fracas, feridas, não encontram força, são presas fáceis para os lobos, para os mercenários. E muitas vezes, por ser fracas, inocentes, elas se perdem, ficam desnorteadas e cada vez mais se distanciam do redil, que é o lugar seguro, ou seja, que é a igreja. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que os pastores viviam literalmente com as suas ovelhas em campos abertos e em costas das montanhas estava ali presente também. Hoje a gente pode ver, às vezes, passando por um interior, aí mais pro lado da roça, a gente vê sempre um pastor conduzindo, né, um rebanho. Para a gente ilustrar aqui mesmo em Piracicaba, onde eu sou vigário, aqui na nossa no Jardim Itapuã, tem uma parte mais para baixo aqui que tem algumas reservas ainda, algumas fazendas, alguns sítios, né? E constantemente, ao final da tarde ou no início do dia, quando estou fazendo a minha caminhada, sempre vejo, né, um jovem ou às vezes um senhor montado num cavalo, né, conduzindo as vacas, puxando, né, os bichos ali daquelas propriedades. É mais ou menos para a gente lembrar. Hoje é essa imagem, então, que me ajudará a construir aqui e alicerçar esse nosso momento de oração, reflexão e nessa homilia diária, né, este dia. Então veja, o pastor protege as suas ovelhas dos perigos, das tempestades, das inundações, dos lugares onde há muitos predadores. O pastor conduz as suas ovelhas, meus irmãos e minhas irmãs, aos melhores lugares para que elas possam se alimentar. E ali nesses lugares, na bondade do coração do pastor, sempre há uma fonte, um riacho, um lugar de águas cristalinas que essas ovelhas possam saciar a sua sede. Então nós encontramos aqui com Jesus, o bom pastor, o melhor lugar para descansar. E esse lugar para descansar é nos ombros do pastor. Por isso a imagem do bom pastor que carrega as ovelhas sobre os seus ombros. Não é só porque ele está machucado e ferida, mas ali ela pode descansar. Ali ela encontra um calor, ela encontra um cheiro de alguém que não é ameaça, mas que é segurança. Ali ela escuta a batida do coração, né? Ela sente o coração batendo, segurança. Eu estou contigo, né? Não fique assustada, pequena ovelha. É mesmo como nós ouvimos e podemos dizer para nós: Eu estou aqui com você, Padre Jean, te carrego nos meus ombros, não tenha medo, descanse, sinta o meu coração, se esconda no meu coração chagado por ti. E aí você pode pôr o teu nome também nessa reflexão, nesse momento, né? Se coloque no ombro do bom pastor, você ovelha, que agora é conduzida para lugares onde tem água pura, onde tem alimento, onde não há inundações, não há tempestades, não há predadores, mas há o coração do bom pastor que te acolhe e te leva para lugares seguros para ali descansar. Essa mesma imagem desse lugar
é preciso nós darmos um passo também na nossa dimensão espiritual. Nós encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, esse lugar, esse descanso, essa segurança à noite. Olha que interessante. Repito, né? Nós encontramos o melhor lugar para descansarmos, para viver essa segurança desta noite, na noite com Cristo. Então, às vezes é preciso sacrificar um pouquinho o seu sono, acordar na calada da madrugada e descansar no Senhor. Não o descanso físico, mas descansar as suas preocupações, aqueles problemas que têm se levantado na sua vida, tem te deixado insegura, tem te deixado duvidar da fé, da verdade. Então é nesse momento, na calada da noite, na madrugada, que nós encontramos um descanso, uma segurança com um bom pastor que é Jesus. Veja que interessante, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e elas atendem ao seu chamado, porque elas sabem que essa voz é uma voz que traz descanso e segurança. É uma voz que vai conduzir então para fontes de águas cristalinas, para verdes pastagens. Então a gente precisa ter essa sabedoria diante desse versículo que eu trago como oração, como pão espiritual. As ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu quero também falar um pouquinho dessa dimensão do ouvir o bom pastor, que não nos levará aos desvios, ou seja, para lugares distantes, afastados do amor de Deus. Nós somos muitos parecidos, meus irmãos, com as ovelhas que se desviam. Somos muito parecidos com as ovelhas que vivem desgarrados do seu rebanho, distante do seu rebanho, desgarradas, melhor dizendo, né, dos seus rebanhos. Nós nos tornamos presas fáceis, como eu dizia a vocês, de forças que podem até nos destruir, como o pecado, a sedução de Satanás, este mundo em caos que vive a oposição contra Deus, contra o povo daqueles que querem seguir Jesus. Nosso Senhor Jesus veio não apenas para nos libertar das armadilhas, das ciladas, das perseguições desses bichos ferozes, mas principalmente para nos libertar das armadilhas de Satanás, das garras do pecado. E precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, nos deixarmos sermos conduzidos especialmente aos melhores lugares, para ali sermos então formados, alimentados, cuidado por Deus. E esse cuidado tem nome, tem a delicadeza do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nos leva a verdes pastagens para ali alimentarmos da palavra da vida, para beber da água do Espírito Santo, para ali comermos o pão eucarístico, bebermos o sangue de nosso Senhor Jesus na refeição eucarística do banquete daqueles que são escolhidos por Deus. Pois bem, esse Espírito Santo agora nos leva, eu e você, ovelhas feridas muitas vezes, para lugares da paz, da alegria, da comunhão com Deus. Enfim, eu quero ir já finalizando aqui. No presente momento, nós encontramos tantas provações e dificuldades, perseguições dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, fora da casa, em todos os lugares. O Padre tem, você tem, nós temos. Enfim, podemos enfrentá-las com Jesus, o bom pastor. Sozinhos nós perderemos. O verdadeiro pastor, queridos irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos revela, é aquele que nos levará para a segurança, que nos fará enfrentar as dificuldades com maturidade, a luz, os passos, pois ele é luz e caminho para a minha vida. É esse pastor que agora nos dá na noite, no encontro, no descanso, a paz e a segurança. Então nós devemos ouvir a voz do bom pastor e atender aos seus mandamentos.
Ou seja, as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu te convido nesse momento, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo brevemente essa oração. Senhor Jesus, o Senhor é o bom pastor que garante o que é melhor para nós nesta caminhada em campos distantes, campos até que parecem bonitos por ser produzidos ali tantas coisas que vai seduzindo a gente, que vai nos fazer perder esse brilho bonito do trigo e nos misturando com o joio e nos faz perder a esperança e a confiança nesse pasto verde com águas cristalinas, cujo Senhor é a fonte, é o alimento para nós. Abre os nossos ouvidos, bom Jesus, bom pastor, para ouvir a sua voz hoje e para que nós possamos seguir os seus comandos. Nos abençoe, Senhor, para que os nossos passos, todo o nosso ser, sejam motivos para encontrar no Senhor, o bom pastor, o descanso do nosso trabalho, do nosso dia, a alegria, a força, a paz para as nossas realidades de dor, de falta de paz e de tristeza. Obrigado, Jesus, bom pastor, por nos dar a graça desse novo dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre a vossa família, o seu trabalho, o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus irmãos.